Olá, gente. Então agora vamos para a última parte da aula de hoje, né? Nós vamos continuar falando aqui sobre o nosso curso, sobre mais 2 unidades que nós vamos estar trabalhando, como será esse nosso conteúdo, tá bom? A terceira unidade, o terceiro momento do nosso curso vai ser sobre pecado e culpa. Esse também é um tema que você precisa conhecer e dominar. Você precisa compreender as várias discussões, análises, conteúdos sobre esse tema, tá? O pecado, né? Tem gente que ou se sente um pecador que não pode ser redimido, ou nem se sente pecador. Já ignorou totalmente a questão do pecado. A culpa é também um fator muito importante da gente analisar. A gente vai pegar, inclusive, como é que a psicanálise tem essa visão, como é que se a gente consegue dialogar com ela ou não. E a gente sabe que muita gente até se mata por causa de culpa, né? Ou vive uma vida inteira amargurado por causa de culpa. Eu me lembro de uma ilustração, não sei se é verdade ou não, então eu conto como uma ilustração, que um senhorzinho, né, um membro da igreja, um senhor bem idoso, todo pastor que chegava, ele marcava um gabinete para contar que ele e a esposa juntos, né, que ele havia traído a esposa dele. E o pastor levava sempre aquele susto, e o último pastor levou: mas como assim, irmão? O senhor traiu a sua esposa? Isso tem 30 anos atrás, mas eu traí a minha esposa. Mas o senhor não já pediu perdão a ela? Já. Ela te perdoou? Perdoou. Só pediu perdão a Deus? Pedi. Mas então o Senhor também já te perdoou. Por que só continua contando para cada pastor que chega aqui essa sua história, né? Que o Senhor pecou, que o Senhor adulterou, que o Senhor cometeu esse erro. Então, falar de culpa é também falar de perdão. E a gente vê que essa compreensão é tão distorcida que as pessoas vivem os extremos desse assunto, sobre pecado e sobre culpa. Ou não conseguem se perdoar, ou perdoar alguém, ou até não conseguem perdoar a Deus, porque em algum momento da vida tiveram uma situação que não conseguiram compreender, e aí então veem nisso uma injustiça de Deus. Mas Deus não pode ser injusto, porque Deus é justo e é perfeito. A natureza de Deus é imutável. Então, quando nós, em alguma ocasião, alguém pensa Deus foi injusto por causa de algumas evidências, de alguma situação, essa situação precisa ser analisada de modo mais profundo e mais amplo do que a pessoa está conseguindo enxergar. Então, falar sobre pecado e sobre culpa é algo muitíssimo relevante. Nós vamos trabalhar sobre o significado do pecado original. Nós vamos trabalhar da sombra à verdade que liberta. E essa sombra aqui é a escuridão. É como o ser humano muitas vezes tem se colocado na escuridão do pecado, na escuridão do medo, né? Na escuridão da vergonha, da desonra. Quantas pessoas têm vida dupla, né? Na frente da família é uma coisa, quando está ausente ou longe da família tem um comportamento totalmente diferente. Então essa sombra, que não é só viver uma aparência, não basta viver uma aparência, o evangelho não é uma aparência, né? O encontro com Jesus não é uma mudança de aparência, é uma mudança genuína no interior desse ser humano. Então, falar sobre pecado original, a queda do homem, a ruptura da aliança, da comunhão, da verdade que havia no relacionamento do homem com Deus, tudo isso foi quebrado com o pecado. Então, no lugar da confiança, da verdade, da alegria que havia nessa comunhão, isso tudo foi substituído pela incredulidade, pela desconfiança, pela fraqueza,
né? Pelo receio, pelo medo, pelo engano, pela mentira, né? Viver uma vida de aparência, de mentira, uma farsa, né? Nós vamos ver então como qual é a proposta teológica, qual é a proposta de Jesus, qual é a proposta bíblica para sair dessas sombras e viver uma verdade que liberta, né? Como que é viver a verdade que liberta? Eu fico me perguntando ou analisando, né? O número de evangélicos no Brasil cresceu tanto nessas últimas décadas, mas será que esse crescimento numérico também pode ser visto de uma forma ética e moral, né? Então, mas a minha sogra me deu um dado outro dia que eu achei muito interessante. A minha sogra era mãe de santo. Quando eu namorei meu marido, nós éramos juvenis, ele havia se convertido, minha mãe, uma mulher muito crente, cheia do Espírito Santo, e o pai dele era ateu e a mãe era mãe de santo. Então era uma batalha muito grande para ele, e ele precisava ser um crente cheio do Espírito Santo para poder sobreviver a um meio tão averso ao Evangelho, a Jesus, ao Espírito Santo, a Deus, né? Totalmente averso. O centro de macumba era na casa dele. Então era bem desafiador viver um evangelho. Não podia ser um evangelho água com açúcar, tinha que ser um evangelho de verdade, genuíno. Então, tempos passaram, né? Minha sogra abandonou aquilo ali, ele começou a orar e a presença de Deus começou a se fazer presente naquele lugar. Um dia ele estava assistindo televisão e ele tirou o calçado, o chinelo, olhou assim para os pés, olhou, estava de tarde sozinho em casa, era juvenil. Tirou o chinelo e ele lembrou daquele versículo que diz: onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Ele parou, falou: opa! E aí ele foi e começou a ir em toda a sua propriedade, em toda a casa, no quintal, onde davam as consultas, no quintal, nas árvores onde eram arriados despachos e oferendas e dedicações. E ele começou a pisar e falou assim: você não tem mais esse lugar aqui, eu estou pisando aqui mediante a palavra do Senhor, esse lugar agora é do Senhor. E ele fez assim desde o portão da entrada até os fundos da casa. E depois de um tempo as entidades não conseguiam mais baixar, como eles dizem, né? Durante as sessões que eles faziam lá, nem sei como chama. E aí, de macumba, né? E aí aquilo foi decrescendo. E ela foi vendo que era o poder de Deus. No começo ela dizia, quando ele ia para a igreja, ele dizia: mãe, eu estou indo para a igreja. E ela dizia: não ora por mim, não. Depois ela começou a dizer: meu filho, ora por mim. Às vezes, antes de começar a sessão, ela já vestida com aquelas indumentárias, todas aquelas saias rodadas, e, né, das entidades na qual ela servia. E aqueles clientes tudo olhando assim, admirados, e ela dizia: meu filho vai para a igreja, e ora por mim. E eu sei que o tempo se passou e a presença de Deus prevaleceu sobre a vida dela. Nessas férias eu estava conversando com ela sobre N assuntos, né? E ela estava falando assim: mas hoje em dia o lado que eu servia, que é a macumba, né? Não é proeminente como na minha juventude. Aí ela me disse assim: porque tem muito crente orando. Antigamente não tinha tanto crente orando. Ela viu na pele o poder da oração e como Deus impedia, através da oração, que o inimigo, né, o diabo e aquelas entidades se manifestassem livremente como antes eram. Então, se por um lado eu tenho o depoimento vivo de alguém que esteve durante muitos anos da sua vida
servindo, né, o adversário das nossas almas, ela me deu esse testemunho. Hoje em dia, ela falou assim, até os feitiços não são tão eficientes como quando eu era jovem, porque hoje os crentes oram mais, hoje tem mais crente orando. Então, bendito seja Deus que, de algum modo, né, o crescimento do número de evangélicos tem também refletido na nossa sociedade, mas na parte ética e moral, talvez ainda precisemos ver de uma forma mais concreta, né, essa equivalência do crescimento do número de evangélicos com a transformação social, ética da nossa nação, né? Mas vamos continuar orando, ensinando e observando as coisas que vão acontecendo, ok? Então, exatamente um dos temas também que a gente vai trabalhar no pecado e culpa é a realidade do pecado pessoal, mas também do pecado social. Nós sabemos que alguns pecados, por exemplo, a corrupção é um pecado? Mas é um pecado social, porque o número de pessoas que é afetado por esse pecado é assombroso, né? Então, a criminalidade é um pecado individual de quem comete, mas também é um pecado social, porque faz inúmeras, incontáveis vítimas, né, quando esse pecado está em ação. Nós também vamos trabalhar um pouco sobre a abertura à psicanálise, né? Será que a gente tem alguma coisa para aprender ou para falar ou para ouvir sobre a psicanálise, que vai trabalhar muito a questão da culpa? Vamos trabalhar também sobre a prioridade do perdão sobre a culpa. Então, não é negar que não fez o pecado, que o pecado vai deixar de existir. Não é ignorar o pecado que vai deixar o pecado de existir. Também não é assumir o pecado e se afundar nele. Mas é entender que eu sou pecador, mas eu tenho um caminho para sair desse pecado. Esse caminho é Jesus, para sair dessa prática do pecado, desse lamaçal do pecado. E esse caminho é Jesus. E esse Jesus me perdoa. E esse Jesus me dá uma nova vida. Esse Jesus coloca uma roupa nova em mim. Ele me veste com roupa de linho, com o melhor, mostrando que eu não sou qualquer pessoa, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Ele resgata essa minha imagem e semelhança de Deus. Ele coloca nos meus pés uma sandália, como fez com o filho pródigo, dizendo, você não é mais escravo do pecado. Paulo vai falar sobre isso. E eu coloco um anel no seu dedo, dizendo, você é herdeiro, você tem um pai, você tem uma filiação, você tem um nome, né? Então, compreender o pecado, a culpa e a possibilidade do perdão para todo aquele que nele crê, irmãos, irmãs, é algo extraordinário. A mensagem que eu e você temos é uma mensagem extraordinária, gloriosa, que a gente não pode sufocar essa mensagem por causa do nosso ativismo ou por causa do nosso despreparo. Nós não podemos sufocar essa mensagem de salvação, do perdão, da vida nova, da redenção, precisa ser proclamada por cada um de nós, tá? Finalmente, a última unidade, essa última unidade é um problema tenso, é o problema do mal. E aí a gente vai ver várias indagações, lembra que a gente está na antropologia teológica, que o ser humano vai fazer. Deus não existe, porque se Deus existisse, dizem que ele é bom, como é que pode haver catástrofe? Como é que pode haver tanta maldade? Como é que uma criança pode nascer aleijada? Como isso, como aquilo outro? Quem criou o mal? Deus criou o mal? Se Deus criou o mal, Deus não é bom? Então tem uma série de perguntas legítimas que estão sendo feitas e nós precisamos respondê-las.
de maneira adequada, aprofundada, com firmeza, tá? Então, nós vamos trabalhar o tema Não Temas. A luta contra o mal continua. O desafio que nós como igreja temos é grandioso, mas nós não estamos sozinhos e nem estamos na nossa força dentro dessa batalha. Vamos trabalhar também a raiz última da ambiguidade do mal. Isso é muito importante da gente trabalhar. Como é que é essa ambiguidade do mal? Como é que a gente explica? Como é que a gente dialoga? Como é que a gente refuta? Como é que a gente argumenta sobre esse tema? Depois, o mal. Onde se encontra o ser humano criado à imagem de Deus? Né? Então, será que o ser humano se perdeu a tal ponto que a gente não enxerga mais o humano? O humano foi totalmente controlado pelo mal? Né? Então, onde se encontra o ser humano criado à imagem de Deus diante desse mal? Tá? Então, nós vamos trabalhar esses temas. Depois, no finalzinho lá de comecinho de julho, né? Nem sei a data da prova. A gente deve fazer alguma revisão dentro do conteúdo que vai cair na prova. E aí, então, a gente parte para a prova e quem não tiver o resultado satisfatório tem ainda a recuperação. Espero que você não precise ficar na recuperação, tá? E a gente não termina esse vídeo de hoje aqui, a nossa aula com 4 vídeos. Deus abençoe você. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.